está começando o Religar e Conhecimento e Religião. Quais são as características da disciplina Ciência da Religião? Qual é a sua história? Como é que ela se desenvolveu no nosso país? No Religário de hoje eu converso com Maurílio Ribeiro da Silva. Ele é doutor em Ciências da Religião pela PUC Minas. Maurílio, seja bem-vindo ao Religário. Obrigado, Flávio. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Sim, você já esteve aqui no Religário para falar na época da sua pesquisa, né, de mestrado, mas você está ainda na produção de alguns programas do Religário alguns anos atrás. Você conhece bem o programa, né? Está em casa. Sim, estou em casa, com certeza. E você conhece o nosso canal no YouTube? Procure por Religário, Conhecimento e Religião, inscreva-se no canal, marque no sino para ser avisado quando um novo programa for ao ar. E nós estamos também nas plataformas de podcast, e você pode então acompanhar o Religário de qualquer lugar e a qualquer momento. Maurílio, conte para nós qual foi a trajetória que tornou possível o surgimento dessa disciplina, a ciência da religião. Bem, ok. O interesse da humanidade pela religião, pelo fato religioso, é imemorial, né? Então, nós temos estudos aí de questões religiosas que iniciaram no século V antes da era cristã, né? Os gregos se interessaram muito por outras formas de religião, os próprios chineses, os árabes também demonstraram interesse aí no estudo de outras religiões. No entanto, para que se desenvolvesse uma pesquisa com metodologia científica, isso aí foram muitos séculos e eu ousaria dizer que iniciou ali na Renascença. Foi a partir da Renascença quando começou a se quebrar um pouco aquela questão só do pensamento teológico. Então, a Renascença ela forneceu elementos aí para que começasse a ter um questionamento, uma visão científica aí dos estudos da religião, e isso foi muito ampliado, né, futuramente pelo Iluminismo. Há de se considerar também a Reforma Protestante, né, que acabou fornecendo ao mundo uma visão de duas questões cristãs, né, dois tipos de cristianismo, mas foi o Iluminismo que forneceu aí as ferramentas para que se fizesse uma leitura crítica da religião. Uma leitura da religião sem a questão da visão teológica, né? É a religião vista sob um aspecto aí analítico, realmente. Então, eu considero que a partir do século XVIII e principalmente o século XIX, com todas as questões científicas que o século XIX trouxe, todas as questões metodológicas que o século XIX trouxe, então isso aí permitiu que se criasse uma disciplina que fizesse uma análise científica da religião, uma análise neutra da religião, né? Então, esses pressupostos que as ciências da religião têm, um deles muito importante seria aí a neutralidade, você observar o fenômeno religioso sem se ater aí a conduta, a regras de valor, a juízos de valor. Então, o século, todo esse itinerário desagou aí no século XIX, que teve aí as condições perfeitas para que se instituísse uma disciplina que analisasse a religião, não sob um pensamento teológico, mas a partir de uma concepção mais racional e científica. Quando você fala isenta de juízo de valor e você fala de uma pretensão de neutralidade, eu fico pensando assim, mas que tipo, né, de pretensão é essa? Né? Que neutralidade é possível? Ou você está falando de algum tipo de juízo específico, do tipo não julgar a partir de princípios religiosos, outras práticas religiosas? Que é exatamente esse princípio de neutralidade que você trouxe agora como uma das características da disciplina? Ok. O que possibilitou bastante esse contato com outras religiões, a gente considera que é o imperialismo e o colonialismo europeu. Então, ele colocou em contato uma elite europeia cristã com povos de outras concepções religiosas, especificamente aí da Índia, África, Egito. Então, esse contato com outras religiões possibilitou também um reconhecimento do valor de outras religiões. Então, esse princípio de neutralidade, obviamente, ele não é total, isso é impossível, até mesmo porque os fundadores da disciplina, eles eram
Alguns eram, inclusive, pastores protestantes. Então, eles tinham uma concepção cristã. No entanto, quando eles estabeleceram pressupostos, um dos que eles colocaram é que eles deveriam analisar a religião sem levar em consideração, sem negar ou afirmar a divindade que era adorada, seguida por aquela religião. Então, é um estudo dos ritos, das formas, dos dogmas, das doutrinas da religião, sem estabelecer que elas seriam verdadeiras ou que elas seriam falsas. Então, eles não estabeleceram esse tipo de critério, e que é um critério religioso, realmente, né? Quando é que surge a disciplina, Maurílio? Bem, propriamente falando, né? O ponto de partida são as pesquisas de Max Miller, do alemão Max Miller. Então, considera-se que Max Miller, primeiro ele estabeleceu uma ciência da linguagem e depois ele fez um link dessa ciência da linguagem com a ciência da religião. Só que Max Miller não estabeleceu nenhuma cátedra universitária, né? Ele trabalhou em prol aí do desenvolvimento de uma disciplina de estudo científico da religião. Mas a primeira cátedra surge, se eu não me engano, na Suíça, em 1873. Né? Surge a primeira, também em 1873, cria-se uma cátedra em História das Religiões nos Estados Unidos, e daí em diante, quase todos os países foram criando suas próprias cátedras. Então, mas o ponto de partida é 1873. Você falou em Genebra, na Suíça. Você falou ainda há pouco, então, já de algumas características. Você apresentaria outras características dessa disciplina, outras concepções da disciplina Ciência da Religião nesse primeiro momento? Quer dizer, do surgimento da disciplina na segunda metade do século XIX, então, um primeiro momento que vai mais ou menos até o início do século XX, né? O que a gente pode falar de características nesse começo? Ok. Na minha tese, eu estabeleci, através de outros autores também, orientador também me orientando, que a ciência da religião ela teria 3 fases. Uma primeira seria uma fase pré-institucional dos estudos da religião, que aí viria lá do século V ou VII antes da era cristã, até mais ou menos o início das pesquisas do Max Miller. Aí você coloca tudo que foi possível de estudo sobre religião. Sim, aí entrariam aí os estudos sobre a religião sem uma metodologia estabelecida. Algumas pesquisas sobre religião foram feitas, inclusive, com finalidades de guerra. Povos que queriam conquistar outros povos consideraram que primeiro precisavam conhecer a religião. Para estabelecer relações mercantis, precisavam conhecer os costumes. Então, nesse primeiro momento, os estudos da religião eles não eram voltados aí para uma questão científica muito profunda. Talvez a gente possa fazer uma exceção aí do David Hume, que é considerado um dos primeiros a fazer uma análise aí da religião sob pressupostos científicos, né? Mas então, de 1873 até mais ou menos 1924, foi um período em que a ciência da religião estava ali se definindo epistemologicamente, se definindo o seu perfil, né, as suas características. Então, ela tem várias nomenclaturas nesse período, né? Hierologia, história da religião, história das religiões, histórias das religiões. Então, havia ainda uma indefinição. Então, esse segundo período aí seria um período formativo da disciplina. Seria aí de 1873 até mais ou menos 1924. Finalzinho do século XIX e início do século XX. Esse marco aí do início do século XX está relacionado à obra do Joachim Var? Sim. O Var, apesar de ter desenvolvido suas pesquisas já aí no século XX, ele é considerado o quarto fundador das ciências da religião. Então, as suas pesquisas, principalmente as questões metodológicas estabelecidas pelo VAR, elas foram fundamentais, né, para o desenvolvimento da ciência da religião, né? Lembrando que, eu esqueci de falar, mas para o século XIX, para a disciplina surgir, foi importantíssimas pessoas que não eram da área de estudos da religião. Então, Nietzsche, por exemplo, a concepção de Nietzsche, de Feuerbach, Karl Marx, Darwin,
Então, quando a ciência da religião surge, a questão da evolução, o próprio Max Miller, Chile também, eles procuravam uma origem, uma gênese da religião, então eles consideravam que havia uma religião inicial que gerou todas as outras religiões. Já o VAR, não. O VAR realmente tem um pensamento bem mais adiantado nesse sentido, e ele considera que a religião ela evolui por causa de questões sociais, de contexto social e também de questões internas, né? Desenvolvimento social vai também influir aí nas questões internas de uma religião. Por isso, vai a cereja do bolo. Esse marco final, como você colocou, né? Dessa fase inicial, como é que você julga, né, o legado da disciplina nesse momento, né? Qual que é o principal legado dessa fase? Bem, conceitos sobre o que é a ciência da religião, sobre o que é religião, teorias, a aplicação da teoria evolucionista, né, as alterações que foram sendo realizadas, metodologia, aí principalmente vai desenvolver bastante questões teóricas de como se faz uma pesquisa, até questões de pesquisa de campo. Então, pressupostos, principalmente, e eu destaco 3 pressupostos, que o primeiro deles seria, aí, sendo anacrônico, claro, é a interdisciplinaridade, que é um ideal, porque a interdisciplinaridade vai surgir depois, muitos anos depois, com Gusdorff, né? Então, ali havia uma primeira proposta de um trabalho de pesquisadores da religião com o auxílio de outras ciências. Então, eu considero que esse primeiro pressuposto ele foi fundamental para um desenvolvimento técnico, né, científico da doença, da religião. Ter um contato entre estudo da religião com estudo sociológico, estudo antropológico, estudo de linguagem, né? Um outro pressuposto fundamental também é o pressuposto da neutralidade, que nós já falamos, né? Até quanto isso é possível, né? E um terceiro, que é o pressuposto aí do agnosticismo ou ateísmo metodológico, que no caso dos fundadores, como eles não negavam Deus, eu vou mais para o lado do agnosticismo metodológico, que é assumir que não há uma condição cognitiva de negar ou afirmar a divindade. Então, aí haveria um estudo isento da religião, sem entrar no mérito aí da questão da divindade. Então, esses 3 pressupostos marcam até os nossos dias os estudos científicos da religião. Muito bem. No Religare de hoje, eu estou conversando com Maurílio Ribeiro da Silva. Nós estamos conversando sobre a disciplina Ciência da Religião. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já.